No episódio de hoje, eu vou falar como meu blog de viagem acabou virando praticamente um blog de receitas. O meu nome é Edson Molina Jr. e este é o podcast do blog Ligado em Viagem. Como todos vocês acabaram acompanhando, em março agora completamos um ano da pandemia de Covid-19. Na verdade é mais que isso, né? Mas a gente acaba usando o mês de março até pelos casos formais e identificados no Brasil e mesmo aqui na Europa como o início aproximado, né, dessa pandemia. E dentre todas as fatalidades e crises pessoais e financeiras que o coronavírus acabou trazendo aqui para todo mundo, o nicho de turismo foi um dos grandes afetados. Mas até antes de falar desse impacto no meu trabalho, deixa eu fazer um pouquinho do jabá do meu trabalho, né? No post deste episódio, eu incluí alguns links com dicas de viagem e os posts, as publicações relacionadas ao que eu vou comentar, né? Então, acesse o blog ligadeviagem.com.br para acessar todas essas informações. E, para continuar a ouvir novos episódios e até procurar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligado em Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android, como Spotify, Amazon Music, Deezer, Podcast Addict e outros. Você pode ajudar a gente a continuar aqui contando as nossas histórias e dicas de viagem, compartilhando esse episódio com seus amigos, ou mesmo comentando lá em nossas redes sociais. Nós somos Ligado em Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Agora, se você quiser falar diretamente com a gente, você pode enviar um e-mail para podcast@ligadeviagem.com.br. Então, já sem me alongar muito, vamos para o nosso episódio de pensação, de comentar pensamento, de falar o que eu tô sentindo, o que eu tô achando e um pouquinho do que aconteceu por cá, né? Como já tá fazendo parte aí do nosso dia a dia, a gente tá vendo fronteiras fechadas, os voos ainda sendo cancelados, atrasados ou nem sendo disponíveis, né, para compra de passagem, muitas quarentenas obrigatórias, né? Praticamente todos os países para qual um brasileiro queira viajar, ele vai ter que chegar nesse país e ficar aí de 7 a 14 dias num hotel ou em um lugar reservado sem poder passear, né? Além, é claro, né, da própria sugestão médica, que é de ficar em casa, evitar aglomeração, seja para você mesmo se proteger, seja para não levar o vírus para outros lugares. Resumindo bastante assim, o mercado de turismo ruiu, né? O mercado de turismo praticamente esse ano de 2020 acabou. Só de exemplo, né? Nesse final de semana que passou, a gente precisou alugar um carro. Aqui na Alemanha a gente acaba não tendo carro porque tudo aqui é muito próximo e a gente acaba ou indo de bicicleta ou utilizando o transporte público, né? Então a gente precisou alugar um carro nesse último final de semana e o rapaz da loja, da locadora de veículos, comentou que em 2020 eles tiveram uma redução de 70% na procura, né, na reserva de veículos. E assim como as locadoras de veículos, né, de carro, bares, restaurantes, museus, parques de diversão, guias, atrações turísticas, todo mundo teve uma queda muito grande no seu faturamento e todo mundo acabou dependendo aí de um auxílio governamental ou mesmo de doações, né, ou mesmo de uma ajuda financeira daquelas pessoas que já frequentavam aquele lugar. Eu vi muitas campanhas, por exemplo, para poder financiar, para poder levantar uma grana para dar para cinema, teatro, né? Porque senão esses lugares fecham, esses lugares não têm condições de pagar os seus aluguéis, pagar seus profissionais e assim por diante. E, como consequência, né, além de todos esses profissionais, diretos ou indiretos, terem uma consequência financeira, acabou tendo uma outra consequência que
os blogs e agências de viagem que dependem de comissões, vendas de ingressos, programas afiliados e outras maneiras de se remunerar, acabaram sofrendo também com tudo isso. E sem contar também que até a busca e o acesso aos blogs acabaram diminuindo, né? E assim, quem ganhava algum dinheirinho com propaganda, né, com a AdSense do Google, deixou de ganhar. E mesmo interesse de marcas, né, de quem já tinha um certo nome no marketing de influência, acabou vendo o interesse de marcas, né, do patrocínio de marcas minguar. E o que aconteceu? O que essas pessoas fizeram? Esses profissionais acabaram buscando outras maneiras de ganhar o seu dinheiro, de pagar seus boletos, seja mudando o nicho, seja fechando, seja largando o blog, desistindo desse meio de tentar, né, mudando de profissão, saindo do marketing digital, indo para outra coisa. Então a gente acabou vendo vários blogs de viagem, ou mesmo blogs que de alguma maneira dependiam, né, de viagem estar acontecendo, que tiveram que fechar, encerrar canais de YouTube. Além, claro, né, nem vou comentar toda a parte física, né, a parte que, entre aspas, real, né, de lojas e bares e restaurantes fechando, né. É triste, né? É triste mais pensar nisso, né? E, finalmente, depois de todo esse preâmbulo, de toda essa introdução, entre o caso do meu blog. É engraçado que agora eu tenho o costume de acompanhar, acho que todo mundo que trabalha com blog, acaba trabalhando com internet, acompanha as estatísticas de acesso, de procura, de busca. E hoje em dia os posts com mais acessos são de receitas. Eu acabei, até mesmo antes dessa pandemia, eu acabei escrevendo algumas receitas de comidas que a gente gosta, né, que a gente conheceu em viagem, ou mesmo comidas que a gente aqui na Alemanha faz para lembrar um pouquinho, né, da culinária brasileira, como pão de queijo, bolo de cenoura, pão de batata e assim por diante, né? E como eu não tenho muito conteúdo de viagem no Brasil, e assim, né, aqui já vem um pouquinho de reclamação de que, dureza, né, que no Brasil parece que, né, as coisas não fecham. Você vê muita gente viajando e os blogs de viagem que tem como conteúdo destinos brasileiros praticamente funcionando normalmente, né, mesmo depois de tudo isso que eu falei aí no início do episódio. E o meu conteúdo ele acaba sendo muito mais europeu, até porque a gente mora aqui na Alemanha, né? E acaba viajando aqui para os países e pontos e destinos turísticos aqui do lado, né? E acabou que isso não atrai mais público, né? Não existe mais brasileiro viajando aqui na Europa. E mesmo o português, né? O português de Portugal, que poderia acessar o meu blog por estar escrito em português, né? E mesmo que tenha uma certa diferença, acaba que aqui não se pode viajar, né? Aqui as fronteiras estão fechadas e a quarentena, a lockdown realmente funcionam. E dessa maneira, meu blog mingou, assim. Eu tenho um podcast que eu adoro fazer, eu adoro aqui semanalmente conversar com vocês, ou mesmo conversar com os meus convidados, que juntamente comigo acaba conversando com vocês da mesma maneira. Mas o blog não tem mais acesso, né? E acabou que é isso, assim, né? Eu quis fazer esse episódio mais como um desabafo para vocês, meus amigos, meus companheiros de podcast, de como que tá difícil a situação de nós, criadores de conteúdo de viagem, não só blog, né? Instagram, podcast, YouTube e assim por diante. Claro que, assim, o meu caso, a gente acaba tendo uma outra renda para sustentar a família, né? Então, eu estou chorando de barriga cheia. Porque tem muita gente aí que teve realmente uma redução, né, na renda familiar muito grande. Isso, claro, eu estou falando da parte econômica, dessa parte em específico, né? Não estou comentando
do pior, né? Que são as famílias que perderam parentes ou amigos e assim por diante, né? Mas é isso. Mas vamos ver. Eu já tenho. Vamos ver se com esse meu desabafo eu acabo me animando e dessa maneira me motivando a colocar em prática um plano que eu tenho de algumas ideias que eu tenho de posts realmente de viagem. Até porque, como a gente é esperançoso, a gente espera, né? E confia na recuperação aí em 2021, mais tardar início de 2022. E porque nós temos que estar preparados. Até porque, por enquanto, o ideal é ficarmos em casa, ficarmos saudável, para que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau! Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.